Olá, aqui estão as notícias de última hora consigo no canal Sociedade Criativa. Nesta edição, veja. Os participantes do projeto Sociedade Criativa monitorizam diariamente a situação climática no planeta. A 4 de dezembro de 2021, a crise global, hora da verdade, com resultados provisórios que, entre 24 de julho e 24 de novembro, não houve um único dia sem grandes inundações no mundo. Estas são algumas das catástrofes naturais mais generalizadas e devastadoras. As inundações cobrem enormes áreas, destroem instantaneamente estradas, transportes e casas, e o pior de tudo, ceifam vidas. O impacto das cheias na Irlanda é coberto por um repórter do Notícias de Última Hora. Olá, aqui é Tenerife, repórter de notícias de última hora. 25 de dezembro de 2021, chuvas fortes causaram inundações no condado de Westford, no sudeste da Irlanda. Tem havido feridos. Estradas, pistas e quintas foram inundadas e destruídas. Uma quinta recebeu quase um mês de precipitação num curto período de tempo. Na cidade de Enniscorthy, o rio Slaney rebentou as suas margens. Em Bridgetown, foi utilizado um helicóptero para evacuar a população do cativeiro de água. Aqui a inundação foi a pior dos últimos 60 anos. Uma terrível catástrofe é o nome dado às inundações prolongadas no estado da Bahia, Brasil. O governador do estado, Rui Costa, afirmou: "Esta é uma enorme tragédia. Não me consigo lembrar de nada parecido com isto na história recente da Bahia. O número de casas, ruas e cidades completamente debaixo de água é verdadeiramente horripilante. Vale a pena notar que as cheias substituíram uma longa seca no Brasil. As chuvas anormais prolongadas começaram já em novembro. Em algumas partes do estado, incluindo a capital El Salvador, a quantidade de chuva foi 6 vezes superior à norma. Mais detalhes estão na história. As fortes inundações continuam no leste do Brasil no final de dezembro. Fortes chuvas inundaram grandes partes do estado da Bahia. O estado de emergência foi declarado em 132 municípios. Dezenas de pessoas foram mortas e centenas feridas. Cerca de 54 mil pessoas foram deslocadas internamente. No total, mais de 600 mil residentes do estado foram afetados. Cheias, deslizamentos de terras e deslizamentos de lama causaram danos significativos nas infraestruturas da região. A 25 e 26 de dezembro, 2 falhas de barragens forçaram a evacuação das cidades de Vitória da Conquista e Itambé. Em várias áreas inundadas, os telhados continuaram a ser os únicos sinais de comunidades outrora densamente povoadas. Um recorde de queda de neve fria e pesada atingiu alguns estados do oeste dos Estados Unidos no final de dezembro. Condições climáticas severas varreram do estado de Washington para a Califórnia. O estado de emergência foi declarado no Oregon. A 24 de dezembro, um deslizamento de terras atingiu o condado de Santa Cruz, Califórnia. O nosso correspondente especial no local registrou um relatório sobre este assunto e sobre como os efeitos das alterações climáticas estão a afetar a vida das pessoas. Olá, o meu nome é Alex Londos e está uma notícia de emergência climática. Como podem ver, há um pequeno deslizamento de terras atrás de mim. Isto é ao longo da estrada ZN Oriental, no condado de Santa Cruz.
Este deslizamento de terras não afeta milhares de pessoas em todo o condado de Santa Cruz, mas afetou as vidas de várias ruas vizinhas e talvez 50 a 200 pessoas que vivem a leste daqui. Agora não podem chegar ao centro principal da área onde possam ter de ir a uma loja, a um banco ou aos correios. Podem ter lá um emprego ou escola para os seus filhos. Para chegar ao local onde viviam ou para onde provavelmente precisarão de ir, terão de tomar muitas ruas laterais e rotas alternativas através do terreno montanhoso, o que levará mais tempo e, claro, resultará no maior consumo de combustíveis fósseis. Portanto, esta catástrofe não é uma grande catástrofe, mas afeta definitivamente aqueles que vivem nesta área, nesta comunidade. Desastres como este deslizamento de terras irão acontecer cada vez mais frequentemente nos anos e décadas vindouras, por várias razões. Uma razão é que continuaremos a experimentar condições meteorológicas mais severas e extremas em todo o mundo. Não serão apenas as condições meteorológicas normais a que estamos habituados. Veremos inundações mais extremas e tempestades de neve mais extremas levando a deslizamentos de terra como este. Além disso, a nossa sociedade simplesmente não está preparada. A nossa civilização, os nossos serviços, as nossas infraestruturas, as nossas estradas, os nossos edifícios, pontes, barragens, diques, nenhuma delas está preparada para os desastres climáticos e as supertempestades do futuro. É por isso que fazemos vídeos como este. É por isso que tentamos levar a passar a informação a mais pessoas. Afinal de contas, temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para nos prepararmos. A seguir na edição, testemunhas oculares de catástrofes naturais históricas nos Estados Unidos e Canadá falarão sobre como ajudaram as pessoas afetadas durante as catástrofes. O meu nome é Jordan Hall. Sou um caçador de tempestades de Norman, Oklahoma. Eu estava no Arkansas, a sul de Jonesboro, quando aquele devastador tornado atingiu o solo na noite de 10 de dezembro. Colidimos com ela. Aquilo a que chamamos foi para interceptar. Estávamos a cerca de 50 metros de distância dele quando atravessou a estrada diretamente à nossa frente, e seguimos-lo até Monette, Arkansas, onde ele destruiu um lar de idosos. E nessa altura fomos os primeiros a chegar ao local, e foi aí que nos tornamos de perseguidores de furacões aos socorristas e começamos a ajudar as pessoas a saírem daquela casa. Quando lá chegamos, havia cerca de meio quilômetro ou 1 quilômetro de linhas elétricas caídas, casas rasgadas, incluindo a casa deste velho povo. No início, quando cheguei, pensava que o lar de idosos era uma escola antiga. Parecia um edifício da velha escola, mas ao aproximar-me do edifício, vagueando entre carros, pude distinguir os gritos que vinham deste lar de idosos. Então eu e o meu parceiro paramos, fomos àquele lar de idosos e descobrimos que havia mais de 60 pessoas a precisar de ajuda. Alguns deles estavam completamente cobertos de escombros e não se conseguiam mover. Lembro-me que havia 3 cadeiras de rodas empilhadas umas em cima das outras e havia pessoas sentadas nelas que não se conseguiam mexer. E mais algumas pessoas estavam deitadas nas suas camas, o que significa que estavam a dormir quando a tempestade atingiu a cidade. É mais ou menos isso. Foi quando entramos no modo tu primeiro, tu salvas, e começamos a tentar salvar todos os que pudemos e tirar algumas pessoas de debaixo dos escombros do edifício, porque algumas dessas pessoas precisavam de ajuda imediatamente. Assim, os residentes da área receberam um aviso de tornado sobre um tornado que se aproximava com cerca de 5 a 10 minutos de antecedência. Na altura, concentramo-nos apenas em: o que posso fazer para ajudar? O que posso fazer para salvar as pessoas que estou a tentar salvar? Sou um antigo bombeiro, por isso fui ensinado a lidar com o estresse e a concentrar-me nas tarefas necessárias. Por isso, sinto que essas aptidões foram aproveitadas na altura e ajudaram-me realmente nessa situação. Mas também me lembro que quando as coisas acalmaram um pouco, comecei gradualmente a ter uma realização e comecei realmente a compreender o que tinha acontecido. É triste porque se olha para ele e pensa: é o pai e a mãe de alguém, ou são os avós de alguém. E é de partir o coração. Assim, foram cerca de 5 minutos antes de todos os primeiros socorristas aparecerem.
tal como todos os primeiros socorristas de Monete. Mais de 50 a 60 ambulâncias, bombeiros, residentes que se dirigem apenas para ajudar o que pode, quer seja contando o número de pessoas ou entrando numa cadeia para tirar pessoas e coisas daquele lar de idosos. Alguns dos residentes contaram como as enfermeiras que lá estiveram durante o tornado os cobriram com os seus corpos para os proteger dos escombros. Portanto, basicamente, sim, eles estavam a protegê-los com os seus corpos, o que é um exemplo de total abnegação se pensarmos nisso. E sei que todas as pessoas que lá foram só tentavam ajudar da forma que podiam. Não me surpreenderia se houvesse mais de 100 ou 150 pessoas apenas a correr para ajudar. Foi quase instantâneo. Não importava quem fazia o que na altura. Parecia que toda a humanidade se tinha apenas reunido para se certificar de que todos estavam bem. Penso que é muito importante que as pessoas se unam, especialmente hoje em dia, porque penso que muitas pessoas esquecem como é importante olharem-se apenas umas para as outras, respeitarem-se e ajudarem-se umas às outras. É sempre engraçado, especialmente quando as coisas são lentas e nada acontece, que as pessoas lutem. As pessoas não conseguem encontrar pontos em comum umas com as outras e depois dizem que não gostam umas das outras. Mas no final, é sempre preciso algo assim para que todas essas discordâncias sejam simplesmente atiradas pela janela, e a verdadeira humanidade saia. E as pessoas apenas. É extremamente invulgar ver um furacão desta magnitude e desta duração, nesta altura do ano, mesmo para permitir a possibilidade de estar no continente e com velocidades do vento superiores a 380 km/h. Normalmente estes fenômenos naturais começam em fevereiro e março e no sul, mas em dezembro, é bastante espantoso. Das outras anomalias climáticas que observei, especialmente durante a época dos furacões, parece que nos últimos anos, especialmente em 2020, tivemos provavelmente a época mais recorde de furacões até a data. Tivemos furacão atrás de furacão e depois outro furacão havia na nossa direção. E eles eram furacões muito fortes. Tivemos um furacão anormal de categoria 5. Creio que se tratava de uma categoria 5. Mas não foi uma semana ou uma semana e meia antes da chegada de um furacão de categoria 3, que tomou exatamente a mesma rota que o furacão de categoria 5 uma semana e meia antes. Assim, parece que há cada vez mais eventos climáticos severos que se aproximam e que são cada vez mais numerosos. Se testemunhou anomalias climáticas, envie seus vídeos para e-mail climate@creativesociety.com. O meu nome é Dr. Narazinha Shari e sou psiquiatra de profissão. Sou membro da SEVA Internacional, que é uma organização não governamental bem conhecida. E SEVA, em sânscrito, significa serviço. Vivemos em Vancouver. Como sabe, chove muito nesta cidade. E ao lado da cidade está o Vale de Okanagan. Este vale que por vezes chamamos deserto, é conhecido pelo seu clima seco e calor. Assim, todos nós, o povo deste vale, o interior da Colômbia Britânica, não sabíamos nada e não estávamos preparados para o que acabou por acontecer. Sim, houve avisos. Havia imagens meteorológicas de satélite. Houve avisos de que eram esperadas fortes chuvas e que uma tempestade estava a chegar. E foi também noticiado que um rio atmosférico estava a chegar. Mais tarde descobri que para o leigo isto significa que quando muita água se acumula nas nuvens, depois desloca-se para onde este rio se dirige e depois cai como chuva. Portanto, houve avisos, mas nada da nossa experiência anterior nos preparou para esperar o que aconteceu. E depois começou a chover em Vancouver. Então, o que aconteceu aqui? Este rio atmosférico aproximou-se de nós e fortes chuvas caíram por todo o lado e as tampas de neve nas altas montanhas começaram a derreter. Assim, os deslizamentos de terras começaram. A primeira chuva foi muito intensa. Todas as estradas foram cobertas, cortando Vancouver ao resto do Canadá. Fomos cortados porque o tráfego circula em 3 estradas, e em todas elas fomos cortados do interior. Houve inundações em todas estas cidades. Merritt, Princeton. Merritt foi completamente inundado e Princeton foi muito gravemente afetado. Há um grande lago na América, e há uma barragem. E essa barragem, por alguma razão, não foi reforçada durante muito tempo.
rebentou e causou milhares de milhões de dólares de danos na área de Abbotsford, Fraser Valley. Juntamente com alguns dos residentes, formamos um pequeno grupo. No início começamos a preparar-nos, recolhendo donativos, roupas, comida enlatada e outras necessidades. Empacotamos tudo e conduzimos até ao aeroporto de Langley. Havia helicópteros e pequenos aviões com pilotos voluntários. Enviamos toda esta comida para diferentes partes da estrada onde as pessoas foram cortadas por causa dos deslizamentos de terra do passado. E depois foi pedido às pessoas em Merrick que evacuassem. Alguns ficaram, mas quando a segunda tempestade foi atingida, seguida de uma terceira, então todos, mesmo os socorristas, foram avisados para saírem dali. Assim, Merrick permaneceu fechado durante bastante tempo. Não conseguia abrir porque ainda havia água, pelo que as pessoas perderam as suas casas e outros bens. Entrei numa das lojas de retalho Punjabi em Surrey, British Columbia, e o cavalheiro gentilmente nos permitiu levar o que precisávamos: 50 cobertores, 50 saltadores, centenas de meias e assim por diante. Ou seja, as pessoas estavam ansiosas por mostrar bondade. Numa semana tivemos vários pontos de contato e pudemos começar a entregar fornecimentos de Alberta a Kelowna, onde havia necessidade. Dos outros locais que visitamos, havia hotéis onde as vítimas das cheias tinham sido alojadas. E, de um modo geral, era muito triste ver tudo isto. Tinham perdido absolutamente tudo o que tinham, documentos, posses, e não conseguiam obter uma palavra. Sabe, nunca compreenderá como estas pessoas se sentem. As pessoas que perderam tudo. Penso, antes de mais, que temos de perceber que o mundo não é o que era algumas décadas atrás. E, aqui, algumas pessoas dizem: "Oh, eu estou bem. A minha família está bem. Eu estou bem." Quem quer saber como vai ser daqui a 1000 anos ou 100 anos? Por isso não gostaria que ninguém tivesse tal experiência, mas as pessoas precisam de ter empatia. A empatia é a capacidade de ver o mundo através dos olhos de outra pessoa, não através dos seus próprios olhos, mas através dos olhos das pessoas que foram afetadas por uma inundação, por um incêndio, por um terremoto. Vivemos numa sociedade, e a sociedade é como uma grande família. São exemplos como este que mostram como a unificação nos ajudará a ultrapassar um período de alterações climáticas globais no planeta. Só a ajuda mútua nos dá uma oportunidade de sobreviver em tempos de catástrofe. Mas isto exige que toda a comunidade global se reúna com base nos melhores valores humanos. A 22 de dezembro, uma quantidade recorde de neve foi registrada em apenas 24 horas no Príncipe Jorge, Colômbia Britânica, Canadá. Além disso, foram também registradas temperaturas anormalmente frias em todo o país. Por exemplo, os termômetros caíram para menos 44,4 graus Celsius em Grand Prairie, Alberta. Aqui estava mais frio do que em algumas partes do Ártico. Ao mesmo tempo, em Kodiak, Alasca, em pleno inverno, a temperatura subiu para quase mais 20 graus Celsius. Foi estabelecido um novo recorde estatal para dezembro. Normalmente a temperatura nesta altura do ano na região é em média de menos 1 grau Celsius. Para outras anomalias e registros climáticos em todo o mundo, vê a seguinte história. A 25 de dezembro de 2021, fortes chuvas atingiram a parte sul de Krasnodar Krai, Federação Russa. Isto levou a um aumento do nível dos rios e a inundações. Muitas ruas em Novorossiysk e Anapa ficaram debaixo de água. Foram observados engarrafamentos de trânsito em ambas as cidades devido ao aguaceiro. Também em algumas áreas da região de Krasnodar foi introduzido um modo de perigo acrescido.
Na noite de 23 de dezembro, a primeira queda de neve da estação caiu na costa do Mar Negro de Sochi. A temperatura na cidade baixou para menos 10 graus Celsius. O resort foi atingido pelo agelado do Ártico. As quedas de neve mais pesadas ocorreram nos distritos de Lazaresk e Tuapse. Houve falhas localizadas de energia, internet e comunicações devido à acumulação de neve nos fios. A 23 de dezembro, um recorde de quebra de recordes de frio atingiu o norte da China. As temperaturas caíram para menos 46,9 graus Celsius no distrito urbano de Ulumbui. Este foi um recorde baixo desde o início do inverno. Também foram observadas geadas severas na província de Heilongjiang, no nordeste do país. Na cidade de Moei, os termômetros desceram abaixo dos menos 40 graus Celsius. A 27 de dezembro, uma quantidade recorde de neve caiu durante a noite no norte e oeste do Japão. Infelizmente, há vítimas. Nas prefeituras de Shiga e Hyogo, cerca de 70 centímetros de neve caíram em 24 horas. A província de Niigata registrou a queda de neve mais pesada aos 82 centímetros. A forte queda de neve causou congestionamento de tráfego. O tráfego aéreo e terrestre foi perturbado. De 24 a 30 de dezembro, o planeta foi atingido por enormes inundações e deslizamentos de terra, terremotos, tornados, bem como por temperaturas anormais e chuvas recordes. Não estamos preparados para uma mudança climática tão rápida. Porque a verdadeira causa destes processos, a ciclicidade astronômica, ainda está em grande parte inexplorada pela humanidade. O ciclo trata da influência vinda do espaço sideral. Não depende de um ser humano. Não importa o quanto um humano queira ou tente, ele não será capaz de prejudicar tanto o planeta. Mas o nosso notório fator antropogênico afeta a saúde do nosso planeta, do nosso meio ambiente. E aqui a nossa sobrevivência depende desses fatores. Por quê? Bem, deixe-me explicar. Vamos imaginar de forma simples. Vamos imaginar que o que está acontecendo com o nosso planeta neste momento, não tomamos o clima, tomamos o meio ambiente. É como um processo oncogênico em seu último estágio com muitas metástases. E, infelizmente nós, humanos, somos a causa dessa doença. Somos como parasitas no organismo humano. Contribuímos para. Nós não só intoxicamos este organismo constantemente, mas também contribuímos para o desenvolvimento de várias doenças bastante graves. E essas várias doenças bastante graves, combinadas, estão simplesmente matando o organismo do nosso planeta. Agora, o que é ciclicidade? É um impacto externo que cria as mudanças que conduzem, novamente, a esta mesma atividade sísmica será enormemente ativo. Encontraremos o poder dos terremotos que ainda não vimos. Nós, como humanidade, não os vimos. Bem, quero dizer o último. A nossa chamada civilização. Qual é o próximo? Em seguida, mais se seguirão. Isso significa, com licença, erupções vulcânicas. Não vamos escapar deles em lugar nenhum. Haverá erupções severas, incluindo as de estratovulcões, e todos já sabem disso. A ascensão do magma, falaremos disso um pouco mais tarde. Em seguida, haverá precipitação, inundações, congelamento subsequente e frio terrível. Afinal, o que está acontecendo agora? E tudo isso está acontecendo justamente por causa de fatores externos, por causa da influência do universo, de outras galáxias no nosso planeta. Se olharmos, as camadas inferiores da atmosfera estão aquecendo muito rapidamente, enquanto as camadas superiores estão arrefecendo muito intensamente. O mais terrível é que a composição química das camadas superiores de nossa atmosfera está mudando muito rápida e significativamente. E quais são as camadas superiores de nossa atmosfera? Esse mesmo sangue. É um mecanismo de defesa. A principal imunidade deve estar lá. Mas essa imunidade é prejudicada pelo fator antropogênico. Então, acontece que não seremos capazes de suportar impactos externos por causa de doenças internas. Esse é todo o problema. O
que podemos nós mudar? A questão que estimulou cada um de nós a agir. A Conferência Internacional Online Crise Global. Hora da Verdade é um evento histórico organizado por pessoas de 180 países, com interpretação simultânea em 100 línguas do mundo. Este é mais um passo para a realização da sociedade criativa, que é a única oportunidade para a sobrevivência de toda a humanidade. Cabe agora a todos envolverem-se e construírem rapidamente uma sociedade onde o valor da vida humana esteja em primeiro lugar. Para saber mais sobre a sociedade criativa, visite creativesociety.com. Obrigado por estar hoje conosco. E vemo-nos em breve no canal Sociedade Criativa.